que acompanha o canal da MTV Intercâmbio, seja muito bem-vindo! Hoje, diretamente para você que tem o sonho americano, não sai desse vídeo, especialmente para você. Nós vamos conhecer mais um dos nossos parceiros que está lá nos Estados Unidos e vai ajudar a você a realizar o sonho americano, o sonho de construir uma carreira nos Estados Unidos, ganhar em dólar, alcançar a independência financeira, conhecer uma nova cultura, um novo país, um novo idioma. As possibilidades são infinitas. E quem vai te ajudar nessa missão, que é um parceiraço nosso lá nos Estados Unidos, é o Darlan Araújo. Ele que tem 37 anos, é gestor de segurança privada, carioca da Gema do Rio de Janeiro. E, gente, olha que curiosidade legal. Ele já trabalhou mais de 10 anos no setor da segurança privada e foi motorista particular da família Marinho da TV Globo. Olha que legal. Hoje ele está lá nos Estados Unidos. Vai falar tudo sobre a vaga, são diversas vagas disponíveis no setor de artigos para pescaria. Daqui a pouco ele vai contar tudo para a gente. Então, se você tem um sonho americano ou conhece alguém, envie esse vídeo agora, viu? Que pode ser o primeiro passo para a realização do seu sonho, para uma transformação de vida. Eu sou Vanessa Rezende, jornalista da MTV Intercâmbios, uma agência com mais de 30 anos de história que vai ajudar você a realizar o seu sonho, especialmente você que tem o sonho americano. Hoje é dia 30 de março, agora são 21 horas e 43 minutos e nós estamos indo diretamente para os Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Darlan. Eu que agradeço a honra de estar participando dessa entrevista com vocês e o que eu puder ajudar com informações, estou aqui para ajudar. Opa, fala primeiramente para a gente, está nos Estados Unidos, fala o estado, a cidade e que horas são aí? Aqui agora são 7h44, a gente está com diferença agora aqui de 2 horas, né, do Brasil. Uhum. E estou aqui na cidade de Eunice e o estado é Louisiana, Olha, e bem aqui você no está aí num sul aqui dos Estados parque? Unidos. Estou num parque público aqui, bem bonito, agora já está no finalzinho de tarde, não vai dar para ver muita coisa, mas o lugar aqui é bem bonito, Olha, tá vale a bem pena. clarinho aqui ainda para mim. Dá para você mostrar aí um pouco para a gente, dar uma voltinha aí com o celular? Deixa eu virar a câmera aqui. Ah, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos lá. Vai narrando aí para a gente, Darlan. Ó, aqui é o estacionamento do parque, né? Que é a entrada principal do parque. Legal. Fica Um perto da lago, empresa aí? sim, fica 300 metros da empresa. Olha, Tem um parque aqui, tem uma área de fazer atividade física. faz É tudo atividade muito aí, novo. Darlan? Não faço, não. Bem que eu queria. Ah, Legal. mas o lugar é muito bonito, tem pato, tem um lago aqui. Eu já vim aqui algumas vezes fazer caminhada, Olha, né? Geralmente eu faço caminhadas aqui. E é isso. legal. Vale muito a pena. Tá aí desde quando, Darlan? Conta pra gente. Acho que minha câmera travou. Travou. Já, daqui a pouco ela destrava. Acho que vai. Foi? Não? Voltou? Foi. Voltou. Voltou. Então, cheguei aqui dia 1º de outubro de 2024. Estou aqui, vai fazer 6 meses agora, faltam 2 dias aí para fazer 6 meses que eu estou aqui, né? Estou gostando Uhum. muito, trabalhando muito, aprendendo muitas coisas novas, né? O idioma novo, um Legal. trabalho novo, uma coisa que eu não estava acostumado a fazer no Brasil, né? E aqui a gente faz várias funções, várias atividades. E para quem quer aprender um novo idioma, ter novas experiências, vale muito a pena, né? Opa. Poder vir. Viver o sonho americano, né? Sonho americano, tão famoso sonho americano. Ó, você que está assistindo, não sai daí. O Darlan vai contar tudo pra gente. Mas eu vou começar, ó,
diretamente indo lá para o passado do Darlan, Rio de Janeiro. Ele vai contar um pouquinho da história dele aqui no Brasil, como que tudo aconteceu, como surgiu a ideia de morar fora. Darlan, deu uma sumidinha, volta aqui, Darlan. Eu acho que a internet não está muito boa, enfim. Vamos ver. Voltei. Opa, voltou. Vamos lá. Começa então É, contando pra gente. Darlan, carioca da Gema, nasceu no Rio de Janeiro. exatamente. Carioca da Gema. é, Trabalhei, como você falou, trabalhei 10 anos como segurança pessoal e fazia a função de motorista também, de uma empresa que servia a família Marinho. Uhum. Após isso, em 2021, eu saí de lá e fui trabalhar na Operação Lei Seca. Eu trabalhava na Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhei lá durante 3 anos, quase 4 anos. E lá eu me apaixonei por drone, fui convidado a fazer um curso, Uhum. né, na área de drones. Após isso, fiz pós-graduação em drone, fiz um curso de fotos e filmagens com drone no Senac. E cá estou eu também tentando trazer esse sonho para os Estados Unidos, né, do drone. E aqui também já tirei a carteira de piloto recreativo. Estou estudando para fazer a carteira de piloto profissional daqui. Olha. E estou vivendo esse sonho aqui, né, trazendo um pouco dessa experiência do Rio de Janeiro, do Brasil, né, trazendo para cá, nessa atividade que eu faço aqui. E é isso, vamos viver um dia de cada vez. E fui abençoado, eu enviei em média 700 currículos para poder conseguir essa vaga, né? Participei de um processo seletivo de tinha umas 4 pessoas, Olha. todas do Brasil, eram todas do Brasil, né? E consegui, graças a Deus, sair na frente e cá estou, Foi com a cara e com a coragem. com a cara e coragem. Vim sozinho, né? Primeiramente, minha família continuou no Brasil e tem 1 mês e meio que minha família chegou. Minha família chegou aqui no dia 14 de fevereiro, Olha. né? Então eles estão aqui há 1 mês e meio, mais ou menos. Eles estão morando na Flórida, eu estou aqui em Louisiana, um pouco distante, Uhum. mas estamos todos aqui, né, juntos na terra do tio Sam. Opa! Você chegou a enviar 700 currículos? 700 currículos. Meu Como, Deus. como eu trabalhava à noite, né, nas operações Lei Seca, eu quando chegava em casa de madrugada, às vezes ainda sem sono, por estar anestesiado de estar trabalhando ali à noite, né, Uhum. eu aproveitava, ligava meu computador e toda noite eu mandava ali 20, 15, 30 currículos, né, incansavelmente. E assim eu fui avançando, até que eu recebi um e-mail, ó, recebemos aqui o seu currículo e gostamos bastante, você está interessado em fazer uma entrevista? Falei, agora. Oh. E daí fiz a primeira entrevista, fiz a segunda entrevista já com o dono da empresa, né? E na terceira entrevista ele falou assim, ó, now hearing, você está contratado. E Olha. aí, o meu inglês é muito ruim ainda, né? Ah, isso que E eu ia na te hora perguntar. Qual que é o nível do seu inglês? eu cheguei aqui com 0,001, né? A gente costuma falar que é high Jura? buy, Nem o juro. básico, básico só? Nada, high buy. Quando você chega, high. Quando você vai Tem. embora, buy. Thanks. É basicamente isso, high buy. Quer uma bebida assim, ó? Quer comer? Faz assim. Eu costumo falar que eu uso muito mini-inglês, que é a mistura de mímica com inglês, Meu né? Mini-inglês Deus! é a Era língua para que eu uso. acontecer, Darlan, porque é um em 1 milhão isso. Em 1 milhão. Foi Deus. E Então, tudo, e fiz essa você fez outra. tudo assim, pesquisando por conta própria, foi um Foi vencedor, pesquisando vamos muito. dizer assim, porque foi tudo sozinho. Sim, tudo sozinho. Assim, eu pesquisei muito na internet, né? Vi muitos vídeos, pesquisei muito, busquei muitas informações, mas fiz tudo sozinho, né? Olha. E, e daí E o nessa entrevista, pode, sim, pode, pode falar. pode concluir, pode concluir. E a entrevista eu tenho 2 colegas que trabalham comigo aqui, são 2 mexicanos, né? E um deles entende muito bem o português Olha, e ele me ajudou ali na entrevista, né? Então o nosso patrão falava com ele e ele falava comigo. olha.
Então eu falei, a entrevista foi inglês, português e espanhol, Olha. né? Então é mistura de buenos dias com yes e beleza. A Foi bem assim, falta do inglês não foi empecilho, então. não foi empecilho. Até hoje aqui não é empecilho, mas é muito importante. Quem Importante. tem o inglês vai sair na frente. Sim. Com Então, assim, certeza. eu faço tudo aqui. Hoje em dia eu estou estudando inglês de segunda a segunda. Vamos Todos dizer os dias eu estudo assim, uma que o hora. que te ajudou também foi a sua experiência, a sua vasta experiência ali, né? Não tinha o inglês, mas tinha uma vasta experiência que era o que eles estavam buscando também, que eles acharam ali importante para a vaga. Sim, verdade. Então, a nossa empresa aqui, a gente faz a função, a gente dirige, né? É uma empresa de montagem e vendas Uhum, de materiais para armadilhas de pesca. uhum, Então, a gente vende tanto a armadilha pronta quanto o material para uhum, quem deseja fazer na sua casa a armadilha. uhum. Então, assim, a gente tem caminhão baú, né? A gente chama aqui de Shark Box. Então, a gente tem trailer, que a gente coloca as armadilhas para fazer os deliveries. E eu tenho uma vasta experiência como motorista. Eu também sou operador de empilhadeira, que aqui também nós temos empilhadeira. Uhum. E diversas outras funções que ajudaram aqui, Sim. né? Chamou a atenção, né, ali no seu currículo. Isso. E o fato de você ser proativo. Aqui eles precisam de pessoas que sejam proativas. Aquela Tem que pessoa fazer que um seja pouco de pau para tudo, toda né? obra. Um pouco de tudo. E pau para toda obra. Vamos para cá? Palpa- Vamos para cá, vamos, dirige, tá dirigindo, agora vamos montar armadilha. Ok. Agora vamos pegar aquele material que está lá em cima do andaime, tem que pegar a empilhadeira e trazer esse material para cá, ok? Então, assim, é basicamente isso, sabe? Então, essas experiências que eu tive no Brasil, com esses anos aí trabalhando em diversas funções, ajudou muito aqui. Que E legal, inglês hoje, eu estou estudando muito, estudo todos os dias 1 hora, né? Já melhorei bastante. que legal. Faço tudo que tiver que fazer aqui, se tiver que ir no banco, eu abri conta em banco sozinho, já Olha, comprei carro sozinho, fiz muita coisa sozinho aqui, mesmo com pouco inglês, olha. né? Tá se Então, assim, virando você bem, né? pode se virar. Hoje eu liguei para a operadora de telefone, e aí pedi um atendimento em espanhol, consegui desenrolar ali no espanhol, né, que também lá não é muito bom, mas a gente aprende também aqui, porque Um tem muitas pessoas aqui portunhol que aí, né? espanhol, Vamos, você vai embora. Mas quem tem o inglês está sai na na frente, frente. muita coisa, está na frente. E quem não Conta, tem o inglês tem que desenrolar, tem que se virar. isso. E tem que ter uma Entendeu? experiência, assim, igual você, né? Bastante experiência em alguma área aí que vá de acordo com a vaga, né? Isso. A pessoa que Daí é dá o desenrolada, equilíbrio, né? Porque o tem inglês, experiência, ó, você estando aí, você viu, você tá se virando. sim, sim. E o meu chefe, assim, o meu chefe ele é americano, né? Então, quando eu converso com ele, eu uso o tradutor e vejo o que ele está falando, né? Escuto o que ele está falando, presto bastante atenção e na hora de responder eu respondo com o que eu já aprendi hoje no inglês. Olha, Então, com 3 palavras ele entende uma frase, que legal. entende? Você não vai falar assim, eu preciso fazer isso. Você fala assim, eu preciso X. Com 3 palavras você consegue fechar um raciocínio e Sim. com a mímica, E o bom é que né? ele tem essa paciência, né? Sim. E Legal. tudo que ele passa, você consegue, de fato, né, com a sua experiência e com a sua expertise, você consegue ali efetuar, sabe? Ó, Darlan, quero que você faça um delivery, descarregue esse caminhão, carregue e tal. Ok, no problem. Go. Vai. Porque o Entende? medo, até eu estava conversando com pessoas que têm um inglês fluente, mas que nunca teve Sim. essa vivência, o maior medo de todos é não saber falar, se comunicar ali com o novo idioma. Deixa muita gente com medo, parece que é um bicho de 7 cabeças, um terror, mas não é assim também, né, Darlan? Não, eu não vejo tanto problema no idioma em si, entende? Eles são, diferente do nosso povo, quando a gente vê alguém de outro país, eles aqui estão acostumados com isso, né? De receber pessoas que não falam inglês. De Então todo você chega mundo e fala inteiro, assim, né? I'm sorry. Eu falo, I'm sorry, my English no good. Meu inglês não é muito bom. Oh, no problem, no problem.
Ah, ok. E eles param, olham para você, prestam atenção. Ah, eu preciso disso, disso, né? Você fala ali 3 palavras, ok, thank you, bye bye. Então, assim, não é um problema, sabe? Não é um problema mesmo o idioma. Legal. Quem E tem o idioma agora, sai na... conta pra gente, Darlan, foi sempre seu sonho morar fora, trabalhar fora, construir uma carreira aí, ganhar em dólar? Como que surgiu esse sonho, essa vontade na sua vida? Na verdade, esse sonho começou em 2021. Né? Olha, De 2021 para cá, recente. sim. Em agosto de 2021, eu comecei a planejar esse sonho com a minha esposa. E de lá a gente vem tentamos alguns vistos, não tivemos uma aprovação. Eu falei assim, poxa, qual a maneira mais fácil, entre aspas, e mais barata de eu ir morar lá, né? De maneira legal. Foi então que eu consegui esse visto, que eu conheci esse visto H2B, né? Que é um visto Uhum. de trabalho temporário para pessoas que trabalham em funções não agrícolas, né? E conheci esse visto e falei assim, nossa, vou aplicar. Qual o passo a passo? Vou começar a aplicar. Então peguei meu diploma, é, é, traduzi meu diploma para o inglês e aí comecei a ofertar para várias empresas, né? Até que eu consegui. O que que te motivou? Foi questão financeira? Foi querer conhecer outro país, recomeçar a vida? Qual foi a motivação? Então, como eu, né, minha formação na área de segurança, eu trabalhei 10 anos nessa área, fui militar da Força Aérea Brasileira, após isso fui trabalhar na Operação Lei Seca, então a minha vida quase toda, e a metade da minha vida eu trabalhei na área de segurança pública e privada. Uhum. Então o que acontece? Eu tinha muito medo da segurança no Rio de Janeiro, né, da falta de segurança, né? Então não foi nem a parte financeira, foi a situação da segurança, né? Porque assim, lá eu tinha um trabalho bom, né? Tinha uma vida razoavelmente boa, não era tão ruim, era uma classe média ali, né? Não era nem tão bom nem tão ruim, mas o que me tirava a paz era a insegurança, né? Então eu falei assim, poxa, não dá para ficar aqui. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um filho que fez ontem 18 anos, né? Então eu falei assim, não quero que meus filhos vivam aqui com essa sensação de qualquer momento você ser assaltado e tomar um tiro, enfim. Sim. E aqui eu estava até falando hoje com um amigo meu, e aqui realmente essa sensação, eu ando aqui, eu vim para cá com o carro, meu carro tá ali, tá com as portas, ele não tá travado, né? Tem coisas lá no carro e sem problema. Eu saio do carro, não travo o carro aqui, deixo minha mochila no carro, computador. Então, assim, essa parte aqui de você andar na rua, eu ando muito tranquilo, entende? De Sim. você ficar com medo de alguém vir assaltar. Eu trabalho com. Meu carro de trabalho é uma Ford Ram 250, um carro que no Brasil custa caríssimo. E Olha, aqui é um carro de trabalho, é um carro que a gente usa para bugiganga, assim, para trabalho, para colocar coisa dentro e olha. vamos trabalhar, entendeu? Então, assim, aqui eu, nesse setor, nessa área de segurança, nossa, eu tô realizado, não tem problema, entendeu? Legal, legal. Então, a Segurança minha para a búsqueda é essa. família, né? Em primeiro lugar. Você citou a família. Conta pra gente. É casado, tem 3 filhos. Fala o E nome, a idade deles, apresenta a esposa. Conta pra gente. vamos lá. Sou casado há 19 anos com a Priscila, Olha, 19 anos. Casou com 19 quantos? anos, Casou tenho filho. novinho? Quantos anos? Casei com 18 anos. Casei com 18. Olha, legal. Casei com 18 anos, né? Tenho 3 filhos, um homem de 18 anos, tenho uma menina de 12 e tenho mais um menino de 5 anos, Olha. né? E eu falei, né? Eles estão vivendo lá na Flórida e tal. E é isso, estão todos muito felizes de estar aqui, estão gostando bastante, né? Conta pra gente. Você chegou em outubro. Conta mesmo o passo a passo. Chegou em outubro, organizou tudo, porque o primeiro lugar, que era a questão da segurança, você queria deixar sua família bem. Então, você organizou tudo e levou eles agora em fevereiro. Conta pra gente como que foi. Sim, então, cheguei aqui dia 1º de outubro, né? Vim conhecer o terreno primeiro, para saber o que era, qual era o tipo de trabalho, como que era a vida aqui, né? Para não colocar eles em risco, assim, né? Numa situação desconfortável para eles, né? Então, eu falei assim, cara, eu vou lá primeiro ver, conhecer o terreno, conhecer tudo, e assim eu vi. E quando foi em dezembro,
eu fiz a solicitação do visto deles de H4, que é o dependente do H2B. Uhum. E daí eles tiveram uma recusa, não Oh. foram aprovados o visto deles. Por quê? E então eles não falam o motivo, Uhum. simplesmente hoje o seu visto não foi aprovado. A gente, ok, no problem. Vamos tentar novamente, Não sem aguento problema. no problema. Vamos tentar novamente. E daí em janeiro nós tentamos de novo. Uhum. Tentamos o visto de novo, tal, minha esposa foi em entrevista com meus filhos e foram aprovados. Olha. Então a gente desfez tudo no Rio de Janeiro e tal, e compramos a passagem e eles chegaram aqui no dia 14 de fevereiro. E daí foi aquela alegria, né? Eu busquei eles no aeroporto, já tava, foram 4 meses longe deles. E eu nunca tinha ficado esse Saudade, tempo, né? muita coisa. O E máximo que eu fiquei você, longe da minha família foram 17 dias. e você E já foram tinha 4 meses. organizado ali o local, a casa para eles ficarem, que você falou que eles moram na Flórida, né? Por que a escolha da Sim. Flórida? Conta pra gente. Então, porque o clima na Flórida é mais parecido com o nosso clima no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Aqui em Louisiana agora em janeiro nevou. Olha, Então, assim, o dá quanto clima daqui, tempo da Flórida e dessa cidade que você está? então, de Louisiana para Flórida são 14 horas dirigindo, são 800 milhas. Em média, são 1.400 quilômetros. Uhum. Né? Quando eu fui para lá, eu fiz em 14 horas, porque eu fui com a minha esposa, com meus filhos, então eu fui fazendo algumas paradas a mais. Sim, Mas quando eu retornei sozinho, eu fiz em 12 horas. Porque basicamente eu parava só para abastecer, pegava um lanche e comia dirigindo. Né? entendi. Então, quando eles chegaram aqui, eu já tinha já casa alugada, eu já tinha entrada para comprar um carro para eles, né? Eu já Olha, tinha um dinheiro ali separado para comprar telefone, para dar aquela primeira assistência ali, né? sim. Então eles já chegaram já numa situação muito mais confortável, né? Uhum. Do que a minha chegada. E a escolha foi porque o clima é mais parecido com o do Brasil. Sim, o clima e a cidade, né? Porque a gente Uhum. veio do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, né? Aqui em Eunice é uma cidade pequena. Aqui em Eunice tem em média 14 mil habitantes. Uhum. A gente veio do Rio de Janeiro que tem 6 milhões de habitantes. Então, assim, eles não gostaram. Eles chegaram aqui em Louisiana. Eles desembarcaram aqui em Louisiana, ficaram aqui comigo aqui alguns dias. Eu apresentei a cidade para eles e tal. Só que a cidade aqui, em 10 minutos, você anda a cidade toda. Olha, Então é muito pequena, assim, é interior, sabe? A gente sim, não é acostumado com interior. A gente é acostumado com cidade grande, com capital. Eu sim. morava no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Uhum. Então, minha família falou assim, ó, não quero ficar aqui. E eu preciso ficar aqui por causa do meu trabalho. Meu trabalho é aqui. Sim. Então, eu cumpri o meu contrato e tal. E é isso. E a Foi Flórida gostaram. nossa, estão amando a Flórida. Acho que o brasileiro que vai na Flórida e não ama, eu não sei. Olha. É E muito lindo. Lá é quando? tudo. O céu é diferente, lá é maravilhoso. E quando você fala para mim a sensação quando você recebeu a notícia de aprovado e a família também, né? Que é um momento assim decisivo, um momento de Nossa. mudança, né? De recomeço, de transformação. Como que foi a sua reação e da sua família? Então, é uma mistura ali de alegria com medo, né? Porque você tem toda uma história no Brasil, toda uma vida que você construiu ali no Brasil, É verdade. e você para tudo, você não zera, você entra em negativo, você dá passos para trás, né? Então, assim, tem que ter muita coragem, tem que ter muita coragem, muita vontade mesmo, né, de encarar essa loucura. Eu posso dizer que é uma loucura, né, a pessoa sair da zona de conforto ali e arriscar um novo, Sim. né. Então, assim, eu tinha uma vida confortável, eu tinha um trabalho, funcionário público, uma vida estável, tranquilo, apartamento, tudo, carro, moto, e você vai lá e zera tudo. Chega num lugar, não tem nenhuma bicicleta, idioma diferente, cultura diferente, comida diferente, Tudo. tudo diferente. Você fala assim, uau. E você vira um bebê, um bebezinho. Você começa a aprender a falar, né, aprender a caminhar sozinho. Só que aqui eu costumo falar que aqui os passos são mais largos, né? Então você volta menos 10
mas com 2 passadas você já chega no zero. Nossa. E com mais 2 passadas você chega no 10, e assim, um passo aqui conta 5, e um passo no Brasil conta meio, Sim. 0,5. Você Entende? traduziu o que realmente é nos Estados Unidos, né? Pode ver, você chegou em poucos meses, já conseguiu se Sim. organizar, trazer a família, né? Comprar um carro ali para eles, já conseguiu dar esses passos que no Brasil, para uma pessoa hoje conseguir isso, é muito custo. E você vê, e são 6 meses só morando aqui, né? Então, em 6 meses a gente já construiu, assim, construiu uma casa, já temos um carro. Amanhã eu estou indo comprar um outro carro amanhã para mim, para eu ficar aqui, né? Me deslocando. Então, você vê, em 6 meses você já tem uma casa, você tem ali o seu carro, né? São coisas simples, né? Coisas materiais, né? Mas que faz diferença, sabe? No Com Brasil, às vezes, a gente tem que certeza. trabalhar muito para você conquistar alguma coisa, e tem a situação da segurança, né? Então você trabalha, 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 compra um carro, paga um seguro caríssimo, às vezes o cara vem, leva seu carro e ainda dá um tiro na sua cabeça e tira a sua vida. Isso. Então aqui Quantos você não meses está tem aí essa mesmo? preocupação. 6 meses? 6 meses vai fazer agora Ó, dia 1º de abril. 6 meses então, casa, carro, conseguiu levar a família, oferecer Sim, aí mais conforto, mais qualidade de vida, mais segurança. Seus filhos aí, sim, ó, vão ter uma educação de primeiro mundo, não é mesmo? verdade. Olha quantos benefícios, vão falar mais um idioma, vão poder praticar, adquirir a fluência. Pelo, pelo menos mais um, porque aqui o espanhol aqui é muito falado também. Então acaba que você já tem o português e você vai aprender, querendo ou não, o espanhol e o inglês. Então já são 3 línguas aí no seu portfólio aí. Darlan, qual que é o sentimento de poder oferecer tudo isso para sua família? Olha, como pai, né, é um sentimento de realização, sabe? De você falar assim, estou conseguindo proporcionar isso tudo para eles, sabe? E no Brasil é muito difícil, né? Você vê uma pessoa com 3 filhos, pagar a escola pública não é boa. Então você pagar um colégio particular, né? Meu filho mais velho agora é uma universidade. Então Isso, assim, se torna tudo muito caro, sim, né? Porque o público não funciona muito bem e não é muito bom. Então sim, você tem que ir para o privado, né? Então se torna muito caro. E fica difícil, às vezes, você conseguir realizar essas coisas mínimas, essas coisas básicas, sim. e você, de repente, poder ter um carro. Um carro não é luxo, um carro é necessidade. Você tem um carro para se deslocar e tal. Então você fala assim, cara, não consigo comprar um carro. Você tem uma casa, não consigo comprar uma casa. São coisas simples e básicas. Não consigo comprar, fazer uma compra de mercado decente. Então, assim, a gente, o homem ali, como sacerdote da casa, como pai, pesa muito isso, sabe? E aqui se torna mais possível, né? Ah, Uhum. mas trabalha muito. Eu no Brasil eu trabalhava muito. Então, trabalho em qualquer lugar vai ter. É Porém, verdade. o que você consegue fazer com esse dinheiro que você ganha? No Brasil eu não conseguia fazer quase nada. Aqui eu consigo fazer muita coisa. Muito mais valorizado, muito mais remunerado, né? E a questão, igual Muito. você falou, da segurança, porque você, igual você falou, a gente conquista aqui no Brasil, mas ainda mais no Rio de Janeiro, de uma hora para outra, eles levam, ainda tem o risco de você levar um tiro, ser assassinado aí, Sim, por causa de um bem material, não é mesmo? sim, Você verdade. contou, você contou que seu filho tem 18 anos, ele já tem planos, quer fazer uma faculdade aí, conta pra gente. Então, ele passou numa faculdade pública no Rio de Janeiro, agora para o segundo semestre, né? Sim, Então ele está decidindo o que ele vai fazer. Se de fato ele vai voltar para o Rio de Janeiro para poder cursar essa faculdade que ele passou, e é um sonho dele, é uma faculdade muito difícil, ele estudou muito para conquistar isso, e é o sonho dele. Ele, a área dele, a área de sonho dele, né, a área que ele está se programando é uma área uhum, na área de TI, de tecnologia. Então ele passou nessa universidade para esse curso que ele quer, e ele falou assim, pai, vou ver que eu decido. Eu falei assim, ok, não tem problema, vê. Você está num país aqui de ponta, num país muito bom, e se você quiser estudar aqui,
a gente está aqui para te apoiar. Como ele já tem 18 anos, a gente não quer forçar nada, sabe? E depois Sim, frustrar os planos dele e tal. sim, Então a gente quer deixar que ele escolha, mas aqui a gente já tem mostrado aqui as opções que tem aqui. Né? sim. Então a mesma faculdade que ele faria lá, ele pode fazer aqui. Né? Isso. Porém aqui a gente vai ter que pagar. Né? Como ele não fez o ensino médio aqui, ele não consegue uma bolsa, né? Uhum. Através do ensino médio. Então a gente teria que pagar essa faculdade aqui, mas é um outro peso, sabe? É uma formação internacional aqui na área de tecnologia tem Com muito certeza. emprego, muita oferta de trabalho. Então ele consegue começar a graduação dele aqui e já conseguir uma oferta de trabalho também. Isso, E com essa oferta de trabalho ele consegue tranquilamente pagar a universidade dele, isso. entendeu? O Também melhor de é um tudo, com um paizão, com a mãe por perto, não é mesmo? maravilhoso, muito bom. A família ali para dar o apoio, né? Isso é Isso. muito importante. Eu acho que ele vai ficar aí, viu? Ó, se eu fosse ele, como que é o nome dele? Luiz Fernando, Luiz Fernando, aproveita ficar com o pai e a mãe ainda nos Estados Unidos. Não perca essa tá oportunidade, Luiz Fernando. Eu ficava com o pai e a mãe. orando por isso. Ele vai ficar assim, viu? Você Tá pedindo vai muito. falando para ele, porque de verdade são inúmeras possibilidades aí, né? E ele Sim, tem sim, toda a muito. chance de fazer e ter um peso no currículo enorme. Aproveitar Sim, essa é o que a gente oportunidade fala, que. é o que a gente fala para ele. Aqui você tem várias universidades aqui muito boas e você tem várias empresas aqui boas também que você pode conseguir trabalhar numa Amazon, numa Google da vida. Isso. E assim, é um peso que você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo. Nossa, não se compara. Não se É compara. verdade. Não tem como você fazer comparação, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem um apego assim na cidade que a gente nasceu e cresceu, né? Dos amigos. É difícil até criar essa maturidade para desprender, mas Deus vai fazer ele fazer a melhor escolha, viu? Amém. É o que ele fala. Ele, pai, adora o Rio de Janeiro, gosto muito do Rio de Janeiro, gosta de praia, sol, essas coisas, né? Ele é Carioquinha um da jovem, gema. jovem muito ativo, muito inteligente e tal. E, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei, cara, você que Mas, sabe. ó, o nosso Rio de Janeiro é apaixonante, né? Tem toda a questão ali da falta de segurança, mas é uma cidade tão apaixonante. A gente se sente tão bem quando tá lá. Eu, quando vou para o Rio de Janeiro, nossa, não dá vontade de ir embora. É apaixonante. Mas eu Eu tenho entendo diversos. quem mora, né, dos riscos ali, do medo, porque toda vez que eu vou, eu passo algum perrengue de medo também. Então, para quem vive isso todo dia, eu acho que também cansa, né? É meio frustrante. Eu tava conversando com um amigo hoje, falei assim, cara, a gente não consegue pensar em alguns projetos de futuro. Por exemplo, vou fazer um estudo disso, vou abrir uma empresa, vou ter um projeto tal, porque você perde muito tempo focado na sua segurança. Se você está andando, se tem uma moto do seu lado, se você pode parar aqui, se você vai entrar nessa rua, se você vai virar a esquerda, você perde muito tempo nessa loucura, sabe? Pensando nisso, você acaba não pensando nos projetos simples de futuro. Vou estudar o quê? Que negócio que eu vou abrir, sabe? Qual empresa que eu vou aplicar? Para onde que eu vou? Você não tem tempo para pensar nisso, sabe? Vive com Então, medo, né, de andar com um colar de ouro, com um relógio, com um celular na mão. não Igual com você nada tá aí lá. agora, ó. São que horas aí? São 8h15 agora. Se fosse no Olha, eu Rio, estou num você não lugar aqui, ó. poderia. Você não poderia estar na rua esse horário falando comigo aí com o celular, moscando aí. Tô num parque aqui, só tem mais um carro ali, o pessoal já foi embora, que já tá escuro, já é a noite. Tô sozinho aqui com o celular na mão, carteira no bolso, tô com dinheiro no bolso bastante. Recebi sexta-feira, Dólares, dólares. dólares. E sem problema nenhum, que alguém vai vir aqui assaltar, levar meu celular, minha carteira, nada, Você viu? entende? Você fica muito de boa. E você, vou para casa agora, eu tenho uns projetos, vou ligar meu computador, vou estudar, vou fazer isso, fazer aquilo. Sem problema em ficar pensando em segurança, com medo, Ó, entende? você que está assistindo, ó, se criou uma empatia com a história do Darlan,
tem o sonho, é americano, cansou aqui do Brasil, quer ser melhor remunerado, ganhar em dólar, ter mais segurança. Então não sai desse vídeo, viu? Vamos fazer a parte 2, Darlan? Vamos nessa, Vamos vamos nessa? nessa. Então, ó, não sai daí, fica aqui com a gente, que agora o Darlan vai falar tudo sobre a vaga, os requisitos, ele vai dar dicas, nada melhor que ele, ó, para dar essas dicas. Então, não Vamos sai lá. desse vídeo. Você que tem o sonho americano, diretamente dos Estados Unidos, o nosso parceiraço Darlan vai contar tudo sobre essas vagas. E você, ó, pode ser o próximo a realizar esse sonho. Então, não sai daí, fica com a gente. Até já, Darlan! Até já, pessoal.